Oi, meus amores. A nossa aula de hoje é a segunda parte do caminho de mesa florido. Então, vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar a nossa tela, porque na primeira etapa a gente trabalhou as flores. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Eu vou precisar de uma tesoura, uma agulha 2,25. Eu vou estar usando a linha amigurumi na cor 6161, o amigurumi na cor 6614 e a duna branca. Eu vou precisar de 3 novelos da duna branca, viu, gente? Então, vamos lá. Para iniciar a base do nosso centro de mesa, certo? Eu vou estar usando a linha duna. Eu vou confeccionar um cordão de 73 correntinhas, olha. Então, a gente vai trabalhar um cordão de 73 correntinhas. Eu vou contar 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3. Vou laçar a quarta e vou sobrepor um ponto alto. Então, sobre esse cordão de correntinhas, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, a gente vai ter um total aí de 70 pontos altos, viu, gente? Então, você vai trabalhar dentro de cada correntinha de base, um ponto alto. Nós trabalhamos 73 correntinhas, pulamos 3, laçamos a quarta, um ponto alto. E sobre esse cordão de correntinhas, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, somente pontos altos. Então, dentro de cada correntinha de base, um ponto alto. A gente vai ter um total aí de 70 pontos altos. Então, olha, nós trabalhamos 70 pontos altos. Chegamos no nosso último pontinho, nós vamos trabalhar um cordão de 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas, gente, faz a vez de um ponto alto. Olha, eu vou virar e laçar o próximo pontinho e vou trabalhar ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto, certo, gente? Isso a gente vai trabalhar até o finalzinho da carreira com a mesma sequência de repetições. Olha, chegamos no nosso último pontinho, certo? Novamente, a gente trabalha 3 correntinhas, vira e volta, trabalhando ponto sobre ponto, olha. Somente pontos altos, em cima de cada ponto alto de base, um ponto alto. Então, gente, nós vamos fazer essa sequência de repetições de 70 pontos altos, 16 carreiras, certo? Então, a gente vai trabalhar um cordão de pontos altos de 70 pontos e depois a gente vai fazer essa sequência de repetições por 16 carreirinhas, iguais, gente, sem aumento. Então, olha, trabalhamos 16 carreiras de pontos altos, olha, somente pontos altos, olha, ponto sobre ponto. Você vê que ele fica certinho, olha, retinho, tá? Então, nós temos aqui 16 carreiras de pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar, certo? Agora, a gente vai virar, chegamos no nosso último pontinho, certo? Eu vou subir com o cordão de 3 correntinhas, 3. Essas 3 correntinhas, faz a vez de um ponto alto, eu vou voltar e vou sobrepor em cima de cada ponto alto de base, um ponto alto. Isso a gente vai trabalhar, gente, 34 pontos altos. Então, trabalhamos, gente, olha, 34 pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, nós vamos trabalhar 2 correntinhas, 1, 2, vou pular 2 pontinhos de base e vou laçar o próximo com um ponto alto, olha, certo? Agora, nós vamos trabalhar novamente 34 pontos altos. Então, olha, então nós trabalhamos 34 pontos altos, 2 correntinhas, pulamos 2 de base e trabalhamos mais 34 pontos altos. Chegamos no último pontinho, nós vamos trabalhar 3 correntinhas, vamos virar e agora a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, 32 pontos altos, viu, gente? Então, você vai voltar trabalhando 32 pontos altos. Somente pontos altos. Em cima de cada ponto alto de base, um ponto alto. 32 pontos altos.
Então, nós trabalhamos, olha, 32 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar duas correntinhas, uma, duas. Vou pular um pontinho de base, laçar o próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular as duas correntinhas de base e vou laçar o próximo ponto alto. Vou trabalhar duas correntinhas novamente. Uma, duas, vou pular um pontinho e laçar o próximo. E, novamente, nós vamos trabalhar 32 pontos altos. Olha, gente, como vai ficando. Então, trabalhamos 32 pontos altos, duas correntinhas, pulamos um de base, um ponto alto. Duas correntinhas, pulamos as duas correntinhas de base, um ponto alto. Duas correntinhas, um de base, e agora a gente vai trabalhar 32 pontos altos. Olha, trabalhamos 32 pontinhos. Chegamos no nosso último pontinho, 3 correntinhas. Vou virar o trabalhinho, certo? Olha, viramos e vamos trabalhar 30 pontos, olha. Ponto sobre ponto, em cima de cada ponto alto de base, um ponto alto. Então, vamos trabalhar 30 pontos altos, certo, gente? Então, trabalhamos 30 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar duas correntinhas. Pula um de base, um ponto alto. Vamos trabalhar duas correntinhas. Vamos pular as duas correntinhas de base e laçar o ponto alto, ponto sobre ponto. Olha. Duas correntinhas, uma, duas, pula as duas, laço o ponto alto, ponto sobre ponto. Certo? Uma, duas correntinhas. Olha, tá vendo? Pula as duas de base, um ponto alto. Duas correntinhas, olha. A gente vai pular um pontinho de base, laçar o próximo e vamos trabalhar novamente 30 pontos altos, até concluir a nossa carreirinha. 30 pontos altos. Olha como vai ficando, gente. Então, vamos lá. Agora, vamos trabalhar 30 pontos altos. Chegamos no nosso último pontinho. A gente sobe novamente com 3 correntinhas. Olha, uma, duas, três. A gente vai virar o trabalho e voltar novamente. Ponto sobre ponto, vamos trabalhar 28 pontos altos, certo? Trabalhamos 3 correntinhas, viramos e voltamos. Agora, vamos trabalhar 28 pontos altos. Olha, trabalhamos 28 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar duas correntinhas, pula um de base, um ponto alto. Duas correntinhas, pula as duas correntinhas de base, um ponto alto. Isso a gente vai fazendo essa sequência de repetições até chegar aqui do outro lado, viu, gente? Duas correntinhas, pula um de base, um ponto alto. Duas correntinhas, pula um de base. Duas correntinhas, pula as duas correntinhas de base, laça o ponto alto, ponto sobre ponto. Duas correntinhas, e assim a gente vai trabalhar até chegar aqui do outro lado. Então, olha, duas correntinhas, pula as duas correntinhas de base e um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar duas correntinhas, vamos pular um pontinho de base, laçar o próximo, e agora a gente vai trabalhar até o finalzinho da carreira com 28 pontos altos. Olha, trabalhamos 28 pontos altos. Agora, vamos subir novamente com 3 correntinhas, vamos virar e vamos trabalhar 26 pontos altos, ponto sobre ponto, tá, gente? Então, agora a gente vai trabalhar 26 pontos altos, sempre contando as 3 correntinhas como um ponto, tá? Então, agora a gente vai voltar com 26 pontos altos. Olha, trabalhamos 26 pontos altos, eu vou trabalhar duas correntinhas, vou pular um pontinho de base, olha, um ponto alto. Agora, a gente vai fazer essa sequência de repetições, duas correntinhas, pula as duas correntinhas de base, um ponto alto. Duas correntinhas, pula duas de base, um ponto alto, até chegar aqui do outro lado, viu, gente? Olha, chegamos do outro lado, vamos trabalhar duas correntinhas, pula um de base, laço o próximo, um ponto alto, e novamente nós vamos trabalhar 26 pontos altos, até chegar ao finalzinho da carreira. Olha, chegamos no nosso último pontinho, trabalhamos 3 correntinhas, vamos virar e vamos voltar novamente, ponto sobre ponto, 24 pontos altos. Olha, ponto sobre ponto, 24 pontos altos.
Trabalhamos 24 pontos altos, certo? Agora, eu vou trabalhar duas correntinhas, vou pular um pontinho de base, um ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar até chegar do outro lado, duas correntinhas, pula as duas correntinhas de base, ponto sobre ponto. Duas correntinhas, pula as duas de base, ponto sobre ponto. Até a gente chegar desse outro lado, viu, gente? Chegamos do outro lado, nós vamos trabalhar duas correntinhas. Olha, vamos pular uma de base e vamos novamente trabalhar 24 pontos altos. Olha, então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos vazados, né? Então, olha aqui, agora a gente vai repetir novamente 24 pontos altos. Chegamos no nosso último pontinho, vamos subir com 3 correntinhas e vamos virar. E agora, a gente vai trabalhar 24 pontos altos, gente. Vai ser ponto sobre ponto, certo? A essa carreira anterior, a gente tem 24 pontos altos. E agora, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições. 24 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, trabalhamos 24 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar duas correntinhas. Vou pular as duas correntinhas de base. Em cima do meu ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Duas correntinhas, pulo as duas de base, ponto sobre ponto. Isso eu vou fazer isso, gente, com essa mesma sequência de repetições, até chegar do outro lado, em cima dos meus pontos altos de base, certo? Olha, chegamos do outro lado, vou laçar o meu ponto alto, olha, e vou trabalhar 24 pontos altos, ponto sobre ponto, olha. Então, agora a gente vai trabalhar somente carreiras retas, tá vendo? Agora, a gente vai repetir 24 pontos altos. Então, olha, gente, tá vendo? Agora, nós vamos repetir, nós vamos trabalhar 43 carreiras iguais, olha, com 24 pontos de um lado, certo? 11 vazado no meio, 11 quadradinhos e 24 do outro. Isso a gente vai fazer essa sequência de repetições por 43 vezes, certo? Então, olha aqui, ó, tá vendo? Então, a gente trabalhou o bico. Agora, a gente vai trabalhar 43 carreiras iguais, com 24 pontos de um lado, 11 quadradinhos no meio, que são os pontos vazados, e 24 pontos do outro lado, por 43 vezes. Você completou 43 carreiras iguais, aí você vai voltar do outro lado, trabalhando a mesma coisa que você fez no início, que são essa parte aqui, ó, que forma tipo um V, certo, gente? Então, nós trabalhamos 43 carreiras iguais. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas e vamos voltar trabalhando ponto sobre ponto, certo, gente? Até chegar aqui, olha, em 24 pontos altos. Trabalhamos 24 pontos altos. Eu venho em cima das minhas duas correntinhas de base, eu vou sobrepor um ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em cima do meu ponto alto de base. Eu não posso, gente, trabalhar 2 pontos altos dentro dessa correntinha, porque senão você vai estar aumentando os pontos. Então, a mesma quantidade de pontos de um lado é do outro, olha. Então, eu trabalhei um ponto alto, ponto sobre ponto. Agora, eu vou trabalhar duas correntinhas, pulo as duas de base, um ponto alto, certo? Até completar 9 quadradinhos. Então, olha, trabalhamos 9 quadradinhos. Olha, preenchemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos preencher o outro do outro lado. A mesma coisa, uma correntinha, olha, um ponto alto, ponto sobre ponto. Em cima das duas correntinhas de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Depois, venho do outro lado, trabalhando ponto sobre ponto. Então, agora, a gente vai trabalhar uma carreira de 26 pontos altos. Olha, era 24, como a gente vai fechando, então, são 26. Tudo que você fez do outro lado, você vem fazendo agora. É 26, depois na próxima 28, depois na próxima 30, 32 e 34, até sobrar um quadradinho. Então, olha, tá vendo? Cheguei no último pontinho, eu subo com 3 correntinhas, certo? Que faz a vez de um ponto alto, viro e vou voltar trabalhando ponto sobre ponto, certo, gente? Até completar aqui os 26 pontos altos.
Então, olha, aqui a gente tinha 24, fechamos um quadradinho, ficamos com 26. Vamos fechar mais um, a gente vai ficar com 28 pontos altos, certo? Olha, um ponto sobre ponto. Agora, eu vou trabalhar duas correntinhas e vamos trabalhar 7 quadradinhos, certo? Trabalhamos 7 quadradinhos, olha. Vamos fechar mais um, olha, um ponto alto. Então, dentro de cada quadradinho, você vai sobrepor somente um ponto alto, olha, em todos eles, tá? E agora, a gente vai ponto sobre ponto até o finalzinho da carreira. Então, olha, gente, você vai fechando um quadradinho cada carreirinha, olha. Então, a gente tinha 11, depois ficamos com 7, né? Com 7 não, com 9, com 7, com 5, com 3 e com 1, certo? No último quadradinho aqui, olha, você vai sobrepor nesse espacinho aqui duas correntinhas, tá vendo? Nos outros a gente trabalhou somente um. Agora, nesse último, a gente vem na próxima carreira, que é toda tapada, dois pontos altos. Aí, a gente vai repetir a mesma coisa do outro lado, olha, 16 carreiras de pontos altos, tá vendo? Agora, gente, que depois que a gente concluir as 16 carreiras de pontos altos, agora nós vamos trabalhar o nosso contorno. A gente vai fazer um contorno de pontos altos, para depois a gente iniciar, de pontos altos não, desculpa, de pontos baixos, para depois a gente iniciar o nosso bico. Olha, depois que eu concluo as 16 carreiras, eu gosto de cortar a pontinha e começar os pontinhos do caseado fazendo contorno nas laterais, para não começar no cantinho, para não ficar repuxando, para todos os cantinhos ficar iguais, certo, gente? Agora, eu venho aqui, olha, nós vamos fazer o nosso caseado, olha, nós vamos começar no pontinho que fica bem no meio, entre uma carreira e outra, olha, eu vou vir aqui, um ponto baixo, certo? Aí, eu venho no pontinho da lateral, laço ele, não faça isso aqui, gente, se você fazer isso aqui, vai ficar um buraco. Aí, você laça a metade dele, olha, um ponto baixo, olha, no meio da carreira entre uma e outra, um ponto baixo, e na metade do ponto, olha, no ponto você laça somente a metade. Não faz isso aqui para não fazer um buraco, tá, gente? Faz isso aqui. Aí, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, certo? Somente pontos baixos, sem espaço de correntinhas, olha. No meio da carreira, um ponto baixo, olha. Na hora que você tá no ponto inteiro, você laça apenas a metade dele, olha, tá vendo? Você não faz isso aqui, não. Só isso aqui. Então, vamos fazer todo o contorno até chegar no cantinho do nosso trabalho, tá, gente? Olha, chegamos no pontinho do canto, certo? Eu laço a metade dele, um ponto baixo, venho aqui, olha, no pezinho dele, um ponto baixo, duas correntinhas. Uma, duas, olha, volto no mesmo pontinho, olha, tá vendo? Um ponto baixo, certo? Agora, na reta, a gente trabalha ponto sobre ponto. Então, você viu, olha, no pontinho do cantinho, eu lacei a metade dele, um ponto baixo. No pezinho dele, eu trabalhei um ponto baixo, duas correntinhas, voltei no mesmo espacinho e trabalhei mais um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar na nossa reta, ponto sobre ponto. Apenas, gente, nos 4 cantinhos que a gente vai fazer isso, tá? Laça o pontinho, né? A ponta dele lá, que fica no canto, trabalha um ponto baixo, duas correntinhas, volta no mesmo espacinho, um ponto baixo. E nas retas, ponto sobre ponto, certo? E quando fica nas laterais, você trabalha no meio da carreira um ponto baixo, e na metade, e no ponto, você laça apenas a metade do ponto com um ponto baixo. Então, fica um ponto baixo, ponto baixo, entendeu? E nos cantinhos, a gente trabalha isso dessa seguinte maneira, certo? Laça lá a cabecinha dele, um ponto baixo, duas correntinhas, volta no mesmo espacinho, um ponto baixo, para fazer o canto do nosso trabalho. Chegou na reta, ponto sobre ponto. Então, a gente veio, olha, pontos sobre pontos, certo? Nas nossas retas. Aí, a gente chegou no pontinho do canto, você laça ele, certo? Olha, laça um ponto baixo, duas correntinhas, volta no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Olha, você vê que você já virou ele, olha. Aí, você chega nesse pontinho, laça o meio dele, um ponto baixo. Olha, entre uma carreira e outra, um ponto baixo, certo? Chegou no ponto, você laça a metade dele, olha. Um ponto baixo.
Olha, tá vendo? Aí você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, certo, gente? Nos 4 cantinhos, você vai fazer a mesma coisa. E nas laterais, você laça metade do ponto, um ponto baixo, e entre uma carreira e outra, um ponto baixo. E nas retas, ponto sobre ponto. Olha, depois que você fez todo o contorno com a linha branca, você vai fazer mais uma carreira de pontos baixos, certo? Somente pontos baixos com a linha amigurumi na cor 6614, certo? Então, você vai vir, certo? E vai vir trabalhando, olha. Aí, você vai laçar e vai trabalhar, olha. Em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto baixo, certo? Todo o contorno com a mesma sequência de repetições, até chegar nos cantinhos, tá, gente? Olha, ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer, olha, depois que você fez todo o contorno com a linha branca, certo? Agora, nós vamos fazer o contorno, mais uma carreirinha de pontos baixos com a linha amigurumi na cor 6614, certo? Agora, você vem aqui, em um dos pontinhos de base, certo? Laça um pontinho e vai trabalhar ponto sobre ponto. Olha, somente pontos baixos. Em cima de cada ponto baixo de base, você vai sobrepor um ponto baixo, olha, até chegar lá no cantinho do nosso trabalho, certo? Olha. Então, olha, a gente veio trabalhando, olha, ponto sobre ponto, tá vendo? Chegamos no cantinho, nas 2 correntinhas de base lá, que a gente trabalhou no cantinho, você laça ela, trabalha um ponto baixo, 2 correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Agora, você vai trabalhar ponto sobre ponto, olha, ponto sobre ponto. Nos 4 cantinhos, você vai repetir a mesma sequência de repetições aqui, tá, gente? Vai fazer igualzinho, olha. Chega no cantinho, você trabalha um ponto baixo, 2 correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto baixo, certo? Então, vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, depois que você fez todo o contorno, agora nós vamos trabalhar com a duna branca. Você vai vir aqui, ó, no pontinho, tá vendo? Do lado tem 2 correntinhas, no pontinho anterior. Você vai prender um ponto baixo, certo? Você vai trabalhar 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas, certo? Olha, pula as 2 correntinhas de base e vem no pontinho ao lado, certo? Agora, novamente, você vai trabalhar 4 correntinhas. Só que agora aqui na reta, só no cantinho que é 4, você vai trabalhar 3 correntinhas. Então, é um ponto baixo, 4 correntinhas, prende no pontinho ao lado, um ponto baixo. Agora, você trabalha 3 correntinhas, certo? E vai contar 1, 2, 3 pontos, laço próximo, um ponto baixo. Agora, você somente nessa primeira argolinha, depois do canto, que você pula 3 pontinhos. Agora, você vai trabalhar, olha, 3 correntinhas, pula 1, 2, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 1, 2, um ponto baixo, certo? Isso você vai trabalhar até chegar no próximo cantinho, fazendo a mesma sequência de repetições. Então, olha, aqui no cantinho, certo? Depois do canto, olha, então, eu pulei 3 pontinhos e vim trabalhando. Lacei o próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos. Então, somente nesse cantinho aqui, quando você vai iniciar, que você pula 3 pontinhos. Depois, são 2 pontinhos, ó, 3 correntinhas, um ponto baixo, pula 2 de base. 3 correntinhas, pula 2 de base e um ponto baixo. Chegou no finalzinho, olha, tá vendo? Você vai trabalhar 3 correntinhas, vai pular 1, 2, 3, laçar o próximo, olha, um ponto baixo. No cantinho, você trabalha 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, pula as 2 correntinhas de base e laça o pontinho já do outro lado, olha. Feito isso, você vai trabalhar 3 correntinhas, vai pular 3 pontinhos. 1, 2, 3, laço próximo, um ponto baixo. Somente nos cantinhos que você vai pular os 3 pontinhos. Depois, são 3 correntinhas e pula 2 de base. Isso você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, os 4 cantinhos são iguais, viu, gente? 3 pontinhos de um lado, 3 pontinhos dos outros.
do outro. Põe nas retas, é somente pulando de 2 em 2, tá? Então, você vai fazer todo o contorno, os 4 cantinhos, com a mesma sequência de repetições. Olha, chegamos na nossa última argolinha, a gente vai e emenda com ponto baixíssimo. Lembrando, gente, que na largura eu vou precisar de 25 argolinhas e no comprimento 59. Então, quando eu for contar as argolinhas, eu sempre conto do cantinho, olha, 1, 2, 3, 4, do outro lado, vai dar 25. Quando eu for medir, contar das laterais para dar 59, eu conto também a mesma do cantinho, tá? Novamente, 1, 2, até completar 59. Então, na largura, eu vou precisar de 25 argolinhas e no comprimento, 59 argolinhas, certo? Então, olha, feito isso, olha, emendei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui dentro do cantinho. Então, eu cheguei aqui, olha, eu venho dentro da argolinha, faço uma laçadinha, subo com 3 correntinhas e vou voltar dentro desse espacinho e vou sobrepor 12 pontos altos. Olha, contando com as 3 correntinhas, eu vou trabalhar 12 pontos altos. Olha, trabalhamos 12 pontos altos, certo? Agora, nós vamos trabalhar 3 correntinhas. Olha, 1, 2, 3. Vamos pular uma argolinha de base, vamos laçar a próxima, um ponto baixo. Novamente, nós vamos trabalhar 3 correntinhas, vamos pular uma argolinha e vamos trabalhar 10 pontos altos. Nos cantinhos, nos 4 cantos, são 12 pontos altos. E nas retas, dentro desse espacinho, são 10 pontos altos, certo, gente? Olha. Trabalhamos 10 pontos altos, vamos novamente trabalhar 3 correntinhas, vamos pular uma argolinha, laçar a próxima, um ponto baixo, 3 correntinhas, vou pular a próxima e laçar a próxima e vamos trabalhar novamente 10 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar assim, gente, olha, 10 pontos altos, 3 correntinhas, pula uma argolinha, laça a próxima, um ponto baixo, 3 correntinhas, pula a próxima argolinha e na próxima 10 pontos altos. Lembrando que nos cantinhos são 12 pontos altos, certo? Olha, trabalhamos 10 pontos altos, 3 correntinhas, pula uma argolinha, um ponto baixo. Agora, a gente trabalha 3 correntinhas, pula uma argolinha e 10 pontos altos. Isso a gente vai trabalhar até chegar ao cantinho com a mesma sequência de repetições. Olha, chegamos no próximo cantinho, olha, pulou uma argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, né? Pulo uma argolinha e cheguei no meu cantinho. No cantinho, novamente, são 12 pontos altos. Então, olha aqui, gente, chegamos no cantinho. Agora, aqui, ó, nós trabalhamos na largura, né? Tá vendo? Trabalhamos a largura do nosso caminho de mesa. Agora aqui, olha, no comprimento, quando eu vou virar para fazer o comprimento dele, a primeira argolinha eu já laço, tá? Para não repuxar, não ficar o bico assim repuxando, torcendo, para não ficar feio. Então, você trabalha 3 correntinhas, laça a primeira, olha, tá vendo? Então, você vê que de um lado você pula uma argolinha, e desse lado você já laça a primeira, para não ficar aquele bico assim repuxado, tá? Aí, você trabalha 3 correntinhas, laça a primeira argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, pula uma, e agora você vai continuar fazendo a mesma sequência de repetições. E quando você chegar lá no finalzinho da sua carreira, a mesma coisa, você laça a última argolinha e faz os 12 pontos altos, olha. Pula um, agora você trabalha 10 pontos altos. Trabalhamos 10 pontos altos e aí você vai fazer a mesma sequência de repetições. Olha, pula uma, laça a próxima, um ponto baixo, 3 correntinhas, pula uma, laça a próxima, 10 pontos altos. E assim você vai trabalhar todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Na largura, tá vendo? Na largura você pula uma argolinha para fazer os 12. Você virou que vai fazer o comprimento, você trabalha os 12 pontos altos, 3 correntinhas, já laça a primeira argolinha, um ponto baixo, certo? E assim sucessivamente. Na largura, nós vamos ter um total de 16 pontos, 16 bico. E na largura, no comprimento, aliás, a gente vai ter 16. E na largura, a gente vai ter um total de 7 pontos, olha. Contando com o cantinho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E no comprimento, você conta 1, 2, vai dar 16 pontos, 16 bicos, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, olha, fizemos todo o contorno, olha, 10 pontos altos, 3 correntinhas, pula uma argolinha, olha, tá vendo? Aqui você não vai pular nenhuma, para não repuxar o seu trabalhinho. 3 correntinhas, aí você vem, olha, conta 1, 2, 3. Se você achar melhor fazer diferente, pular as argolinhas, você pode fazer. Só que eu tô explicando como eu fiz o meu, gente, para não dar diferença aí no de vocês, certo? Corta e puxa. Agora, nós vamos trabalhar novamente com a linha amigurumi na cor 6614. Olha, então agora a gente vai trabalhar com a linha amigurumi na cor 6614. Olha, você vai levar a agulha, olha, tá vendo? E passa de um lado para o outro, ó, de baixo para cima, olha, e de cima para baixo, certo? Você vai laçar e vai trabalhar 5 correntinhas, 1, 2, opa, escapou, 2, 3, 4, 5. 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto e as 2 correntinhas é espaço, tá, gente? Aí, você vai no próximo pontinho, olha, faz isso aqui, ó, de um lado para o outro, olha, um ponto alto. 2 correntinhas, vai no próximo pontinho, olha, de um lado para o outro, um ponto alto. 2 correntinhas, olha, tá vendo? Você leva de baixo para cima, olha, tá vendo como fica? E um ponto alto. 2 correntinhas, vai no próximo pontinho, um ponto alto, olha. E assim você vai fazer em cada ponto alto de base, você vai fazer essa sequência de repetição. Olha, chegamos no nosso último pontinho, tá vendo? Então, a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olha, 10 pontos altos, com espaço de 2 correntinhas. Certo? Se você achar que 2 correntinhas é muito para o seu ponto, você pode estar trabalhando uma correntinha também, olha. Cheguei no meu último pontinho, eu vou lá em cima do meu ponto baixo de base, sem espaço de correntinhas, e vou sobrepor um ponto baixo. Eu trabalhei um ponto baixo, eu vou no meu próximo bico, gente, e já começo fazendo a mesma coisa, olha. Laço ele e trabalho, opa, enroscou, olha, um ponto alto, certo? Já trabalho 2 correntinhas, vou no próximo e vou fazer a mesma coisa. Opa, tá grudando aqui a agulha, gente. Certo? E vou fazer a mesma coisa. Em todos os pontos altos de base, eu vou sobrepor um ponto alto com espaço de 2 correntinhas, certo, gente? E assim eu vou fazendo todo o contorno, olha. Tá vendo? Então, olha como ficou. Tá vendo, gente? Olha. Trabalhei o último pontinho, certo? Olha, tá vendo? Então, se eu tenho 12 pontos altos de base, eu vou ter que ter 12 pontos altos aqui, certo? Cheguei no último pontinho, eu vou lá em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu venho no próximo bico e já vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer todo o contorno, a mesma sequência de repetições, olha, tá vendo? Ó, tá vendo? É um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, laçando o ponto de base por trás, certo, gente? Concluí, eu venho em cima do meu ponto baixo de base, um ponto baixo, e vou no próximo leque. Então, olha aqui como a gente trabalha mais uma vez, olha, eu levo a agulha, olha aqui, ó, tá vendo? Faço isso aqui, ó, de um lado para o outro, olha, e faço um ponto alto, tá vendo? Então, a gente vai fazer, olha, fica um presponto. Tá vendo? E um cordão de correntinhas. Então, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, fizemos todo o contorno, chegamos no nosso último bico. A gente vem aqui no ponto baixo de base e vai sobrepor um ponto baixo. Olha, aí vem aqui, a gente iniciou com 5 correntinhas, né? Como eu falei, as 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Você conta 1, 2, laça a terceira, olha, e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você corta uma pontinha, né? E puxa, olha, tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar com a linha amigurumi 6161.
Então, vamos agora, gente, com amigurumi 61. Olha, eu venho aqui no primeiro bico, em um dos bicos de base. No primeiro, eu vou laçar e vou sobrepor um ponto baixo. Olha, no primeiro espacinho, certo? Depois do ponto baixo. Aí, eu vou no próximo e vou trabalhar um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. No mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Então, dentro de cada espacinho, eu vou ter 2 pontos baixos com espaço de 3 correntinhas. No primeiro espacinho, a gente trabalha somente um ponto baixo, tá, gente? Olha, vamos no próximo. Um ponto baixo, olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho, um ponto baixo, certo? Então, aqui, olha, nós temos 9 espacinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já trabalhamos em 4, olha, 1, 2, 3, 4. Então, no quinto, eu vou trabalhar um ponto baixo, certo? E vou trabalhar 6 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto no mesmo espacinho, um ponto baixo. Então, você vê que eu trabalhei em 3 espacinho, 2 pontos baixos e 3 correntinhas. 2 pontos baixos, ó, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Fui no próximo, ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. No quinto espacinho, eu trabalhei um ponto baixo, 6 correntinhas, um ponto baixo. Agora, eu vou no próximo e vou trabalhar, olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Olha, vou no próximo. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Olha, tá vendo como ele vai ficar? E assim que ele fica. Aí, no último espacinho, eu vou trabalhar um ponto baixo. Olha, sem espaço de correntinhas, eu vou no próximo bico, olha, um ponto baixo. Certo? Agora, aqui, nesse do canto, a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira no cantinho. Não, aqui no cantinho, gente, não é 10, é 11 espacinhos. Então, nós vamos trabalhar, olha, no primeiro, um ponto baixo. No segundo, eu vou trabalhar um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Vou no próximo, olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Certo? Então, olha, trabalhamos em 1, 2, 3, 4. No quinto, nós vamos trabalhar a mesma coisa, 3, um ponto baixo. No sexto espacinho, a gente já vai trabalhar um ponto baixo, 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6. Volta no mesmo espacinho, um ponto baixo, certo? Então, nas retas, são 9 espacinhos, certo? E nos cantos, são 11 espacinhos, tá bom, gente? Então, nós trabalhamos, olha, no primeiro um ponto baixo, em 1, 2, 3, 4, a mesma sequência de um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E no sexto, um ponto baixo, 6 correntinhas, um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo todo o contorno. Olha, chegamos no último aqui, a gente trabalha um ponto baixo, vai no próximo pontinho que está ao lado, um ponto baixo. E vamos trabalhar com a mesma sequência de repetições. Lembrando que nos cantinhos a gente tem 11, a gente trabalha sobre 5 para depois fazer essa argolinha maior. E nas laterais, nas retas, a gente trabalha 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4, no quinto, essa argolinha maior. E assim a gente vai fazer, gente, todo o contorno, a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui como ficou, tá vendo? Olha. Olha, tá pronto o nosso bico. Está pronto o nosso caminho de mesa. Agora, nós vamos trabalhar a montagem. Só que antes, eu quero dar uma dica para vocês.
certo? Para quem quer trabalhar, confeccionar um caminho maior, você vai fazer da seguinte forma. Você vai medir, certo? Pegar uma fita métrica e vai medir, olha. Vai contar 1, 2, 3, 4, até a quinta carreira, vai medir, tá vendo? Aqui deu 20 centímetros, porque a minha fita quebrou a de número 1, o de 1 centímetro. Então, aqui a gente tem 20 centímetros. 20 centímetros de um lado, 20 centímetros do outro. Então, a gente tem 40 centímetros que tem que ser. Esse tem que ser, mesmo você fazendo maior. Aí, como que você vai fazer? Se você tem 40 centímetros, certo? E você quer um caminho de 1,5 m, então você vai trabalhar essas carreiras aqui, que são uma sequência de repetições, você vai confeccionando e medindo, confeccionando e medindo. A hora que der 60 centímetros, né? 60 centímetros não, 1,10 m, certo? Aí, você sabe que você vai ter um caminho de 1,5 m. Se você for fazer de 1,20 m, por exemplo, você vai trabalhar essas carreiras, que são sequências de repetições, 1,20 m, aí você vai ter que confeccionar 80 centímetros. Então, os seus aumentos vai ser somente nessas carreiras, certo? Que são a sequência de repetições. Se você quiser um caminho de 1,5 m, você vai ter que confeccionar essa reta aqui, que são repetitivas, né? As carreiras de sequência de repetições de 1,10 m. Certo? Então, com o bico de um lado, o bico de outro, vai dar 1,5 m. De 1,20 m, você vai confeccionar o meio dele com 80 centímetros. Então, você mede o seu bico, o tamanho que ficou o seu bico. Aqui no meu deu 20, não sei no seu, com seus pontos. Aqui deu 20. Então, 20 de um lado, 20 de outro, são 40. 40 centímetros. Então, se eu quero um caminho de 1,20 m, então eu vou ter que fazer o meio dele com 80 centímetros. Se eu quero de 1,5 m, eu vou ter que confeccionar 1,10 para dar 1,5 m, certo, gente? Então, agora, nós vamos para a nossa montagem. Então, agora, gente, nós vamos para a montagem. Você vai pegar a flor maior, tá vendo? Que a folhinha vai ficar, olha, na segunda carreirinha, da onde a gente começa essa parte vazada do trabalho. Aí, você vem, certo? Aí, você vem, coloca uma quantidade de cola bem generosa no meinho dela, olha, tá vendo? Aí, você coloca, vem, segura, certo? Olha, tá vendo? Aí, depois, você vai, sabe, modelando as suas pétalas. Aí, você pode costurar também, você pode estar colando, aí vai da sua preferência, certo? Olha, aí depois você vai modelando ela, tá? Olha, aí depois você vem com a menorzinha, certo? Olha, aí você vem aqui, tá vendo? Então, a gente tem aqui, olha, olha, tá vendo aqui? Então, agora você vem aqui, coloca essa aqui, ó, coloca cola quente aqui e vem aqui, colou, certo? Segura, afirma bem afirmadinho, depois você vem com um rococózinho, olha, coloca aqui, olha, você vai fazer isso aqui, tá vendo? Coloca cola quente aqui, gruda, cola quente aqui, ou a cola da sua preferência, pode ser cola pano ou cola mundial, certo? Aí, desse lado, a mesma coisa, olha, você vem com a sua florzinha, né? Cola, aí você vem com a outra, pode colar e pode costurar também, gente, olha, coloca cola quente aqui e segura, colou, certo? Vem aqui, cola quente, segura. Aí, depois você vai modelando as suas pétalas e coloca um pinguinho de cola e segura. Coloca um pinguinho de cola e segura, certo? Para você fazer um trabalho de 1,5 m, por exemplo, olha, então vai ficar um espaço aqui sem flor. O que você pode estar trabalhando? Você trabalha uma florzinha menor, olha aqui, assim, tá? Olha, florzinha menor. Aí, trabalha um rococózinho assim de um lado, um de outro nas laterais, para não ficar vazio. Isso se você for trabalhar, fazer um trabalho menor, tá bom, gente? Olha, tá vendo? Aí, você faz assim nas laterais, olha, para não ficar aquele espaço vazio. Agora, se você for trabalhar do tamanho do nosso aqui, essa quantidade de montagem de flores, né, de decoração, é o suficiente,
tá? Agora, como o pessoal tá pedindo aí dica de como trabalhar com 1,5 m, aí você pode estar fazendo isso, para não ficar uma lateral vazia e somente nos cantos decorado, aí você faz isso, ó. Trabalha uma florzinha e vem assim. Aí você vai modelando o seu trabalhinho de acordo com o seu gosto, certo, gente? Está pronto o nosso trabalho, certo? Para você que ainda não é inscrito, se inscrevam, toque o sininho para você estar recebendo aí as notificações do canal, tá? Se inscreva, deixe seu comentário, curtam e compartilhem. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.